mestre e doutor em patologia bucal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Realizou estágio na VU Medical Center, em Amsterdã, na Holanda. Atualmente é professora adjunto de patologia básica e patologia bucal na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É teleconsultora em estomatologia do Programa de Telesaúde do Rio Grande do Sul. Membro da equipe do Centro de Especialidades Odontológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Unidade de Estomatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, é com prazer que a gente recebe o senhor, professor. Uma boa aula para o senhor e para todos nós. Um abraço. Obrigado, Pablo. Bom dia a todos. Eu preciso começar agradecendo a Andréia, ao Pablo, a Giuliane, e mencionando os três, eu estendo meu agradecimento às demais entidades que estão envolvidas na organização, o Conselho, Telesaúde, Secretaria, e preciso dizer que é um prazer muito grande estar aqui. Eu adoro esse tipo de atividade e ela se torna ainda melhor quando a gente é tão bem recebido como eu fui recebido aqui. Acho que o que a gente vai fazer hoje de manhã, aqui ao longo da manhã, é super importante. E eu gosto mesmo dessa informalidade, de chamar de roda de conversa. A apresentação formal que o Pablo fez faz parte do processo, mas não tem professor, doutor, não tem senhor, é Vinícius, e a gente é colega. E acho que é assim que a gente consegue avançar mais, quebrando esse gelo, essa barreira, e conversando como colegas que somos. Deixa eu colocar aqui. Então, enquanto o Vitor acerta aqui, a gente costuma fazer esse tipo de treinamento, capacitação, como a gente quiser chamar, já há algum tempo no Rio Grande do Sul, isso anualmente, no mês de maio. Isso por conta de um movimento que a gente começou para criar uma identidade para as campanhas de enfrentamento do câncer de boca. A gente percebia, e é de conhecimento de todos, outras campanhas para outros tipos de câncer que ganharam notoriedade, são bem conhecidas, como o alvo do câncer da mama e Novembro Azul. E a gente queria fazer algo parecido em relação ao câncer de boca para as pessoas ficarem sabendo mais, os colegas se envolverem mais, e é por aí que a gente tem caminhado. Então, meus vínculos de hoje já foram mencionados pelo Pablo. Eu acrescentaria, então, o projeto Maio Vermelho, que esse, na verdade, é um grupo, não é uma entidade formal, não tem CNPJ, é um grupo de colegas, às vezes alunos também, que tem trabalhado e feito campanhas de capacitação, de treinamento, educação permanente, campanhas de exame de pacientes, toda a movimentação para tentar melhorar um pouquinho a situação de enfrentamento do câncer de boca no Rio Grande do Sul. Bom, o título da nossa atividade é Câncer bucal e suas implicações na atenção primária. A gente tinha conversado e eu percebi que havia a intenção de que a gente fizesse uma espécie de capacitação, um treinamento, e também conversando com a Andréia, ela me comentou assim, me disseram que o Vinícius é o cara para desenhar e estruturar a rede. Eu achei bastante entusiasmo da Andréia, é bastante expectativa depositada em mim. Eu vou tentar fazer um pouquinho de cada coisa, tá? E ver o que a gente consegue desenvolver junto. Deixo já meu e-mail de largada para vocês, se quiserem fazer algum contato, tirar alguma dúvida depois, fiquem à vontade. Aqui, ao longo da nossa conversa, a qualquer momento, levantem a mão, me interrompam, a ideia é a gente conversar, trocar experiência. E nessa proposta de quebrar gelo, eu preciso comentar com vocês que eu tive já uma vivência em saúde pública, já faz algum tempo. O cabelo está diferente, está escuro, né? A barba também está escura. E essas fotos são de uma época que eu trabalhei em Alvorada, que é um município colado em Porto Alegre, embora seja bem diferente, não seja tão desenvolvido, tem um índice de criminalidade bastante alto. E lá eu fiz atendimento num posto central, atendendo urgência à noite, e fazia também CEL de estomatologia. Foi um momento de muito aprendizado para mim. Eu tive a primeira vez um contato mais direto como dentista na saúde pública. Eu tinha experiência como graduando, fazendo atendimento na FEBEM, que já há um tempo virou fase. E aí, então, pequenos pacientes, grandes pacientes. Eu não sou um cara baixo, mas eu fiquei pequeno perto dos meus pacientes ali, que foram atendidos no posto, e foi um momento muito bacana
que me fez crescer e que me deu condições de entender um pouquinho o lado de vocês. É claro que a gente tem que entender e ter claro que o nosso país é super heterogêneo, então a gente tem as condições muito diferentes em diferentes unidades, mas eu consigo ter mais ou menos ideia de onde o sapato aperta. Qual vai ser nosso roteiro para que vocês tenham, né, se situem na nossa programação? Vou falar um pouquinho da questão do contexto do câncer de boca na minha percepção, e tudo que eu falar aqui é muito relacionado às minhas percepções, não tem verdade absoluta, são ideias que eu fui criando a partir das minhas vivências. Depois a gente vai fazer uma primeira dinâmica, e aí quem tiver telefone celular vai poder interagir, colocar sua opinião, e isso vai ajudar a gente a fazer um aprendizado mais ativo. Depois eu vou, na verdade, fazer um segundo tempo do contexto, falando, ou tentando convencer vocês de como o câncer de boca é um problema complexo. E eu tenho dito, quando eu faço esse tipo de interação, que não dá para a gente pensar uma solução simples para o problema complexo. Acho que a gente tem que trabalhar em diversos pontos dessa, vamos chamar de linha de cuidado já nesse momento, que é como a gente vai lidar com o paciente com câncer de boca. Depois a gente vai fazer um segundo tipo de dinâmica com vocês. E aí, dinâmica 1 e dinâmica 2 são a parte efetiva de capacitação, ou de tentativa, né, na maneira que eu preparei isso, e depois falar um pouquinho de perspectivas. Isso porque o 1 e o 3 eu preciso confessar para vocês que não é nada muito otimista. A gente vai falar dos problemas. A gente tem que conhecer os problemas e depois a gente termina, então, com perspectivas, que são algumas propostas, algumas ideias que eu teria de como a gente poderia... Obrigado, cara. Enfrentar esse problema. Vamos falar então, começar falando de contexto. Tem alguns slides que vai passando o tempo e eu vou repetindo nas apresentações. Quem me assistiu mais de uma vez, e isso não deve ser a situação de vocês, mas no Rio Grande do Sul talvez fique até um pouco irritado comigo, porque eu volto com alguns slides, mas é que infelizmente algumas coisas não mudaram. Infelizmente. E uma dessas situações é a nossa posição como um país que está entre aqueles com a maior taxa de mortalidade para o câncer de boca. É claro, é um país grande, é um país cheio de situações particulares, de distribuição de renda desigual e de dificuldade de investimento em saúde, mas a gente está com uma sala aqui cheia de profissionais capacitados, então a gente tem como enfrentar, então, mas e por que acontece isso, por que se mantém isso? Vou tentar dar algumas opiniões aqui. E mais do que isso, né? Oscilando em torno de 50% de mortalidade em 5 anos. Em alguns lugares um pouco mais, outros lugares um pouquinho menos no nosso país, mas ainda assim, em alguns lugares fora do país, menos, uma taxa de mortalidade menor, mas aqui girando em torno de 50%. E aí, esse é um gráfico interessante, a gente estava falando ontem. Esse aqui é uma contribuição da Andréia. Eu não estava na apresentação, viu, André? Como a gente conversou ontem a respeito disso, eu acabei trazendo. Estágio do câncer no momento do diagnóstico. O que aparece aqui nas cores amarelo, laranja, mais inicial. O que a gente observa? Que ao longo do tempo, algumas regiões do corpo, os cânceres que acometem algumas regiões do corpo, alguns órgãos, próstata, a gente tem quase 60% de diagnóstico, vou chamar de precoce, juntando estágio 1 e 2, ou in situ 1 e 2. Quase 60%. Colo do útero, quase 80% de até estágio 2. Câncer de boca, não chega a 40%. E a gente pode concordar, não preciso entrar em detalhes, mas é muito mais fácil identificar uma lesão na boca do que nessas outras regiões. Basta a gente olhar para não, mas eu não vou bater um diagnóstico só com o olho. Não vai, mas dá para a gente ser desconfiado. A gente sempre diz, não, a gente tem que se treinar para ser desconfiado. Não é aceitável eu chegar aqui e dizer que todo mundo tem que ter o olho treinado como de especialista que tem 30 anos vendo o paciente todos os dias de segunda a sexta. Não. Assim como nas áreas de especialidade de vocês, eu não vou ter a mesma capacidade de vocês, mas olhar e desconfiar a gente consegue. Como a gente gostaria de identificar as lesões?
tamanho pequeno. Aqui a lesão não é só isso, a lesão se estende para cá, mas uma lesão que é consideravelmente pequena, né, posicionada próximo ao freio lingual, assoalho de boca, uma lesão na borda da língua. E notem que uma reflexão ou pensar sobre diagnóstico precoce é uma situação que está fazendo muita gente pensar, gente de fora do país, não é só um problema do Brasil. A dificuldade em fazer diagnóstico de boca, de dentistas em geral terem alguma dificuldade, pelo menos, não é uma particularidade do Brasil. Também é de várias partes do mundo. Como que é a vida real? Eu gostaria, né, aquilo que a gente vê às vezes, né, realidade versus expectativa, né? Então, expectativa, realidade. A gente costuma receber lá no Rio Grande do Sul, acho que aqui não deve ser muito diferente, né, Dirane? Muitas vezes pacientes nesse estágio. Aqui, eu diria para vocês que não é mérito um profissional de saúde olhar assim, eu acho que é câncer. Aqui já passou do tempo. É claro que é pior se não fizer nem nesse momento o diagnóstico, mas a gente tem pouca possibilidade de oferecer um tratamento aceitável, né, digno para o paciente, que vai deixar ele com uma condição de vida, uma qualidade de vida satisfatória após o tratamento. Isso sem contar que, em algumas situações, os tumores são considerados não tratáveis. Né? Tem a sigla, que quando a gente vê no prontuário lá, INOP, inoperável. Não tem muito o que fazer, vai para paliativo. Outros casos, e aqui eu vou mostrar esses dois casos aqui, são do Hospital de Clínicas da Faculdade de Odontologia, e esses casos que eu vou mostrar agora e o próximo são da época que eu fazia estomatologia lá em Alvorada. O paciente chegou, olha lá, o linfonodo acometido. Metástase regional. Para quem trabalha na área, a gente recebe um paciente assim, a gente fica torcendo para ser, embora não tenha muita condição, um tumor odontogênico benigno, ficou muito tempo, ou uma neoplasia benigna de glândula, mas o mais provável é que dentro da boca já esteja acontecendo muita coisa. Provavelmente os dentes que ele perdeu aqui já são em decorrência da infiltração óssea da lesão, que foi gerando abaulamento dos dentes, ele perdeu, como se fosse uma doença periodontal avançada. A lesão estava tão infiltrativa que a metade anterior da língua já não tinha pano muscular. Eu fui tentar fazer a foto, e a foto é ruim porque eu estava sozinho e tinha uma câmera compacta na época, isso aqui foi de 2008, mais ou menos, o caso. Eu pedi ao paciente, o senhor levanta a língua, por favor. Na minha, né, sem pensar, eu não consegui levantar a língua. Aí eu me dei conta, não tem mais musculatura aqui. Ele disse, se desce, ele me respondeu, meio que sussurrando, porque já não conseguia falar direito. A gente tem aqui, a língua está transfixada. Se tu colocasse o sugador aqui, ela sai aqui embaixo. A língua foi atravessada pela lesão. Outro caso. Já está na cara. E às vezes os pacientes, com esse grau de instrução, com essa capacidade, pouca capacidade de perceber sua própria saúde, ele comparece não por conta da lesão dentro da boca, mas porque ele se olha no espelho e vê que tem algo ali, as pessoas na rua estão apontando, já começa a interferir na parte de socialização, aí ele diz, olha, tem alguma coisa aqui que eu tenho que olhar. E aí o incêndio já tomou conta. Outro caso aí, mas só mostra caso negativo, infelizmente a maior parte das fotos que a gente tem são de casos avançados. Esse é um outro caso que não é meu, de uma colega que está com uma lesão inicial ali, ou relativamente inicial. E às vezes são lesões localizadas em regiões da boca que, se a gente não procurar, a gente não acha. Às vezes uma lesão na borda posterior da língua, se a gente não tracionar a língua e afastar a comissura, a gente não enxerga. Se a gente, o paciente reclama da dor de dente, e é muito fácil a gente acabar se deixando envolver pela queixa do paciente. E muitas vezes o que ele tem de mais importante para fazer ou diagnosticar não é aquilo que motivou a busca por atendimento. Até porque isso é outro, ou mexe em outro problema, que a gente vai falar também um pouco, que é o que o paciente percebe como uma necessidade de saúde ou um motivo que justifica a busca por atendimento. Paciente que não tem muita noção a respeito de saúde é quando dói ou quando me impede de seguir a vida adiante. Eu não tenho o hábito de se perceber que tem uma coisa diferente, não tinha isso aqui antes. Então isso também acaba interferindo nesse quadro que a gente está falando aqui. Já faz algum tempo, eu tive a oportunidade de participar de uma pesquisa, e eu acho que é importante, pesquisa não é tudo, mas é importante para a gente começar a entender algumas coisas dentro do nosso contexto.
Então, eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho aqui junto com o Eduardo, com a Karen e com a Amanda. Foi um trabalho de conclusão de residência, onde a gente resolveu conversar com os dentistas da rede a respeito da percepção deles pelos motivos de atraso no diagnóstico. Vamos escutar um pouco. E aí foi uma quebra meio de paradigma, porque o que acontecia antes, e é o que eu já tento quebrar quando eu começo a falar em qualquer lugar, era meio que um embate entre academia e serviço. E isso eu presenciei como aluno, reuniões que chamavam de, acho que encontro ensino-serviço, onde ia serviço, ia academia para ir numa sala, e iam discutir a respeito dos problemas de saúde bucal observados na rede pública. E a percepção que eu tinha é que ficava o que a gente chama aqui de jogo de empurra. De quem é a culpa, de quem é o bode. Aí a academia, no alto do seu pedestal, se achando dona do conhecimento, dizia, não, mas é que vocês não examinam, vocês não diagnosticam, querendo tirar o corpo fora. E aí o lado do serviço dizia, mas é que vocês não ensinam para a gente. Então ficava, e a gente pensou lá, quando começou a idealizar o Maio Vermelho, disse, olha só, isso aqui, esse jeito de trabalhar não funciona. Em vez de tentar achar um culpado, vamos ver o que cada um pode oferecer. E seu conhecimento, todo mundo tem um conhecimento que é válido, todo mundo pode fazer alguma coisa, vamos juntar forças e tentar caminhar junto, remar para o mesmo lado. E esse trabalho é parte disso, vamos tentar ver a percepção deles. Tem uma coisa que eu falo para meus amigos brincando, às vezes, que é assim, só faça uma pergunta quando você está pronto para ouvir a resposta. Senão depois vai receber aquele presente e não vai saber muito como lidar com aquilo. E foi um pouco do que aconteceu aqui. Apareceu, em linhas gerais, o que se observa em trabalhos de fora do Brasil também, que existe uma tríade de motivos ou de eixos que a gente pode responsabilizar, digamos assim, por esse cenário. Paciente, falamos um pouco, o paciente não busca atendimento, não faz cuidado preventivo, um paciente que fuma, que deveria entender que se expõe a fator de risco, deveria procurar o dentista com frequência para diagnosticar precocemente qualquer alteração, ele faz ao contrário. Teve uma situação, eu gosto bastante de contar a história, numa dessas campanhas de exame de paciente no centro de Porto Alegre, nos faz lá uma força-tarefa e vai. Um dia eu cheguei lá e estava já todos os postos, digamos assim, ocupados. Todo aluno já tinha um professor supervisionando e eu estava meio que sobrando ali. Aí eu fiz uma coisa que a gente falou também, André, né? Vamos pensar uma coisa diferente. O que seria o mais comum? Vou ficar tomando um cafezinho, que tá tranquilo, vou tomar um cafezinho, vou ficar mais tranquilo hoje. Eu pensei, não, eu estou aqui, vim até aqui, eu tenho um papel importante, todo mundo é importante. Vou pegar os panfletos, que a panfletagem de matéria informativa acaba sendo uma atribuição mais de aluno de início de faculdade que não está tendo atendimento clínico ainda. Se não, vou lá, vou fazer com eles, porque eu não posso fazer. Talvez seja algo interessante. Talvez eu possa ter uma outra percepção. Peguei lá meu bloquinho de panfleto, comecei no centro de Porto Alegre ali. Aí daqui a pouco vi um paciente lá do fundo, ele e um acompanhante, vem caminhando, olhando a faixa. Aí eu vi ele olhando e disse, tá ali, né? Vinha fumando, né? Pensei, é nesse que eu vou chegar. Eu fui caminhando na direção dele, ele me viu e foi dando a volta pelo outro lado. Ele passou, tinha um barzinho, umas cadeiras na rua, assim, umas mesas, e ele foi fugindo pelo outro lado, né? Eu chamei, ele fez aqui, ó, foi embora. Foi embora. E tem outra questão que é importante, que é com relação a aconselhamento antitabágico, que é de entender o momento do paciente. Tem paciente que a gente vai gastar a munição à toa, não é o momento dele largar, não está pronto para isso. Não que a gente não possa fazer nada, mas a gente tem que saber como abordar. Tá? Vamos falar também um pouquinho disso daqui a pouco. Então, o paciente, por diversos motivos, por negligenciar, porque às vezes até acontece, como já ouvi de paciente, entrega o diagnóstico, mas eu nem sabia que podia dar câncer na boca, nem sabia que existia, como se a boca fosse uma região do corpo imune a câncer. Então, as pessoas não têm informação e a gente tem um papel de educador nesse sentido. Profissional, a gente sabe que, dependendo das condições de trabalho, é difícil de fazer o exame de toda a boca, às vezes esquece, ou às vezes se sente inseguro, não sabe o que fazer. O profissional também entra a academia,
eu preciso fazer a meia-culpa. A gente, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não tem o tempo de aula teórica que gostaria de ter para trabalhar as questões relacionadas à estomatologia. Não tem. A gente sabe disso. A parte prática, então, pior ainda. Pior ainda. Daqui a pouco eu trago números. E o sistema de saúde. Porque às vezes é burocrático, porque às vezes não tem vaga, porque às vezes tu até daqui a pouco acelera um diagnóstico, mas a parte de tratamento é um outro gargalo que é difícil de vencer. A gente tem esse problema ainda no Rio Grande do Sul. Cirurgia de cabeça e pescoço não é tão fácil de conseguir vaga. Tem hospitais que a gente que trabalha na especialidade já identifica que se o paciente for encaminhado para lá, vai morrer. Vai morrer. Porque não trata. Por quê? Não sei. Eu só sei do relato dos pacientes que fazem contato depois e ligam, doutor, já faz mais de ano não me chamam para tratar. E a gente tenta se movimentar, descobrir informação, não consegue. Então é complicado, tem 3 fatores, e com isso eu não quero botar o dedo na moleira de ninguém e dizer a culpa é tua, mas a gente tem que entender o processo todo para tentar propor alguma alternativa. Vamos então à capacitação, e aqui a resposta aqui foi um pouco difícil de escutar. Eu acho que a capacitação não muda a forma como as pessoas trabalham. Elas vêm aqui, acham tudo muito bonito, mas quando voltam continuam na mesma. Isso ouvi das pessoas que fazem, ou faziam na época, as capacitações das quais eu participava. Daí tu escuta isso e diz, pá, e piora um pouco. Falar sobre 10 tipos de alterações de tecidos moles durante uma manhã, hoje eu vou lembrar. Saiu da reunião, eu já lembro de 8. Amanhã, 7. Na minha semana, 5. E como não é uma coisa corriqueira, então a gente acaba esquecendo. Daí a gente dá uma murchada, né, Juliane? A gente dá uma murchada. Diz, pá. E agora? E agora? Vamos continuar aqui um pouquinho. Daí a gente pode pensar, tá, larguei de mão, não faço mais capacitação. Né, André? Estou indo embora. É minha última frase. Mas eu acho que não é por aí. Essa é a interpretação mais direta e mais simplista. Eu acho que talvez a maneira como a gente fazia, até mais ou menos esse momento, a capacitação, é que não funcionava. O que a gente fazia? De novo, né? Somos a academia. A gente vai chegar lá e vai fazer do nosso jeito. Qual é o jeito que a gente só sabe fazer e fez sempre? Eu vou lá dar aulinha. Vou dar aulinha e falar. Lesão A. Aí fala epidemiologia, característica clínica, diagnóstico, aspecto microscópico, tratamento e prognóstico. Lesão 2, e fala de maneira estanque e exatamente de uma maneira assim, muito precisa aquilo que está no livro. Academicamente, vai ser considerado uma aula legal, como sabe aquele professor e tal. Mas do ponto de vista prático, para quem está do lado de vocês, é um mundo de informação e na terceira tu já está meio tonto. Desculpe pelo tu, não adianta. E aí o que a gente vê? Voltando para a visão geral, né? E de novo, trago trabalhos de outros lugares para mostrar que não é um problema do Brasil, a gente não precisa ficar com complexo de vira-lata. É o que acontece em várias partes do mundo. Dificuldade de realizar diagnóstico e manejo das dores bucais, dentista em geral. E o que a gente comentou da nossa realidade também vale aqui. Pouco contato com a área durante a formação. Aí, dados nossos. Uma pesquisa feita, inclusive, nessas campanhas do Maio Vermelho. A gente começou a produzir informação, a gente tem que saber como a gente está tocando do outro lado, o que está tendo de resultado. Aula teórica, 45% praticamente insuficiente durante a formação. Treinamento prático, quase 80% insuficiente. É claro que se a gente vai também levantar, então se quem se forma em odontologia acha que é pouco conteúdo durante a graduação, eles buscam então uma capacitação a cada 6 meses, fazem um curso, não fazem. Acaba não sendo aquilo que mais desperta o nosso interesse. A gente vai fazer algo que vai atender algum problema clínico específico do meu consultório, ou algo que a gente é mais técnico nessa busca por formação complementar. Mas é algo importante, e é algo que eu acredito, mas a capacitação não dá certo daquele jeito. E aí a gente foi pensando, repensando em como fazer isso, e a gente vai
daqui a pouco avançar. Outro ponto nevrálgico é a biópsia. Apenas 24,5% da nossa amostra, né, é uma amostra do Rio Grande do Sul, fez biópsia durante a formação. E isso vai, obviamente, interferir no número de pessoas que vai estar disposta, se sentir segura para fazer depois, enquanto profissional. Ah, mas eu não gosto de biópsia, eu não acho que todo dentista deveria fazer biópsia. Concordo, mas eu acho que a rede tem que estar mais preparada do que está no Rio Grande do Sul e acredito que em todos ou quase todos os estados do nosso país. Tem que ter mais gente capaz de fazer. E aqui o dado objetivo, né? Pensando assim numa situação simulada de receber um paciente com uma lesão com indicação de biópsia, qual seria a sua conduta? 8% faria biópsia. 2,5% mais ou menos, depende da dificuldade do caso. A maior parte encaminharia para especialista. Ah, mas beleza, tem especialista, tem a Giuliane, tem o Vinícius, tem o Pablo, que não está fazendo estomatologia, mas é estomatologista. Eles estudaram para isso, vamos valorizá-los, vamos encaminhar para os estomatologistas. Infelizmente, eu acho que não é a melhor solução para toda e qualquer lesão que a gente identifica na boca. Eu trabalho lá com a nossa equipe na faculdade, na perspectiva de que os nossos alunos se formem e tenham condição de resolver a maior parte dos diagnósticos e, consequentemente, tratamentos de lesões benignas. Eu acho que a gente não pode deixar de assumir o nosso papel como profissionais de saúde responsáveis pela saúde da boca. Não só dente, não só gengiva, muito menos só harmonização facial, enfim. Chamamos os mágicos da estomatologia. Por que eu brinco com mágicos? Que era muito comum no início da minha trajetória no Telesaúde do Rio Grande do Sul, começou em 2009, a gente recebia solicitações de teleconsultoria com informação muito pobre. Muito pobre. Não tinha foto, a gente não recebia foto naquela época. Às vezes vinha, a paciente tem uma úlcera na língua, o que eu faço? Não sei. Não sei. E tenho certeza que os colegas que me enviavam dessa forma não faziam. Ana Carolina também é estomatologista, vou te chamar junto para o nosso barco. Não era por maldade. Não era para testar assim, te vira agora. É uma úlcera, aí o que eu faço? Era porque esse colega não identificava as informações importantes para fazer o diagnóstico. Até porque, se ele identificasse, ele fazia o diagnóstico. Então, é uma questão de lacuna de informação que a gente tem que trabalhar. Mais do que isso, por que não dá para apostar no estomatologista para resolver tudo, pensando, obviamente, em rede pública? Rio Grande do Sul. Os amarelinhos, eles encaminham para um céu próximo, que é esse verde escuro. Verde clarinho, ele tem um céu municipal, só recebe pacientes do próprio município. Branquinhos, não tem nada. É praticamente todos os municípios em branco encaminhando para Porto Alegre, que fica aqui. O que isso representa? Representa 2 serviços até 2015, 17 talvez, por aí. 2 até essa época, depois só 1. Até 2015, 2017, o Hospital São Lucas da PUC e o Hospital de Clínicas. Depois o convênio com a PUC terminou, não foi renovado e ficou só o Hospital de Clínicas. Isso representa, vou chutar um número, tá? Não é um número oficial, umas 30 novas consultas por mês. Não dá conta. Não dá conta. Não tem como absorver e resolver tudo. Mas a gente faz campanha do Maio Vermelho e aí capacita. Municípios que vão no Maio Vermelho? Poucos. Todo ano eu sonho que eu vou chegar em pelo menos 70% dos municípios com pelo menos um dentista participando das
capacitações, treinamentos, ainda não cheguei nem perto disso. E olha que a gente faz divulgação, tudo. Quando eu fiz, já umas vezes eu fiz a sobreposição desse mapa com outro e vi onde não vinha ninguém. Fui presencialmente lá falar, o município ver se motivava. O resultado não é tão expressivo quanto a gente gostaria. Então é difícil. Vamos então para a nossa primeira dinâmica, depois de eu inundar aqui o meu muro das lamentações. Quem tem telefone, só para ter uma noção de quantas pessoas conseguem participar, telefone celular com acesso à internet. Todo mundo? Maioria? Tá. Então a gente vai usar esse recurso aqui, que chama Socrative. Aí eu montei aqui o que a gente vai discutir nesse primeiro momento, antes de a gente chegar Eu vou explicar agora direitinho, tem mais 2 slides para frente. A gente tem nesse slide 6 lesões que são diferentes entre si. Elas têm um aspecto clínico principal que difere, ou que nos faz já dar um primeiro passo no processo diagnóstico, que chama lesão fundamental. E é isso que a gente vai dar uma treinada nesse primeiro momento. Para poder entrar na sala, tá? Esse aqui é o site, eu montei aqui um passo a passo. Primeiro, entrar no site, carregar no navegador de vocês. O segundo passo é clicar ali no login como estudante. Depois ele pede o nome da sala, que é o meu sobrenome com 14 no final. Eles não dão muita chance de configurar o nome como tu quiser. Depois de botar o nome da sala, às vezes eles pedem o nome de vocês, mas não é sempre, eu não entendo porquê. E depois disso vai ficar no modo de espera, que é com esses hexágonos aqui, laranjas, tá? Eu vou deixar um tempinho para você entrar e depois eu vou entrar ali para abrir a sala que eu tenho que entrar no computador, né? Se alguém tiver dificuldade no passo a passo, aí é só levantar a mão e perguntar que a gente ajuda. Eu vou tirar para conseguir entrar na sala aqui, tá? No início aqui eu coloquei algumas informações de vocês. Não tem ninguém na sala ainda, é isso? Tá começando a carregar agora. Só para fazer o relatório depois da nossa atividade, tá? Não vale nota, não tem risco de reprovação, fiquem tranquilos, fiquem tranquilas. Não tem problema. A ideia é a gente trocar ideia, exercitar e discutir. É mais importante que o desempenho de cada um de vocês. Deixar um tempinho mais que a gente consegue acompanhar ali as respostas que vão entrando. Se eventualmente alguém perder alguma, não se preocupem, a gente vai fazendo na medida em que dá. A internet sempre é um... Vou passar, tá, gente?
Então, as primeiras perguntas são só para a gente poder entender quem está fazendo. Não está vinculado a nome, não tem nome. Não tem nome. Ah, é o nome do e-mail. Eu não conto para ninguém. Vou avançar. Estamos quase, gente. Já vamos chegar na parte boa. Essa aqui é assim, gente, é com relação à percepção de vocês em relação à capacidade para fazer descrição de uma lesão de tecido mole. Então, uma escala que vai de 1 até 10, onde 1 vocês não têm nenhuma dificuldade, 10 percebem muita dificuldade para fazer descrição de lesões. 11? Vamos lá então, gente. Agora é valendo, ó. Se vocês clicarem na foto do telefone de vocês, ela aumenta, tá? Se quiserem. Ou então eu vou fazer isso aqui. Como vocês descreveriam essa lesão? Procurem fazer individual, tá, gente? Pra gente poder depois ter um apanhado geral. Porque isso para um professor é importante até para a gente identificar onde tem a maior dificuldade e conseguir. 0. Vamos discutir essa? Nesse momento a gente não está preocupado com o diagnóstico, tá?
Vamos deixar o diagnóstico para a segunda parte. E por que isso? Porque se a gente não tem segurança ou não consegue definir essa primeira informação, a gente já vai atrapalhado para o segundo passo. Porque no momento em que a gente percebe que é uma lesão, é claro que chama atenção a cor, que é vermelha, que tem um limite mais ou menos bem definido. Tem áreas brancas que se misturam? Tem. Mas o que predomina aqui, o que mais chama atenção é essa área vermelha, e que ela tem essa cor, porque nessa região, o tecido que reveste a língua, que é o tecido epitelial, ele está mais fininho. Ele está mais atrófico. Então, tentando entender o que está acontecendo do ponto de vista microscópico, e eu sei que microscopia não é o prazer de quem faz clínica, mas é interessante a gente conseguir transitar um pouquinho, pelo menos, os dois universos. Aqui, nessa região, algumas camadas do epitélio de superfície foram perdidas. Por isso que fica o aspecto avermelhado, porque a gente consegue perceber mais o aporte sanguíneo no conjuntivo que está ali embaixo. As papilas filiformes, que são essas que dão aspecto aveludado para a língua, elas estão sem a camada de ceratina em cima, e algumas camadas de epitélio foram perdidas, mas não o suficiente para fazer exposição do tecido conjuntivo. E isso a gente chama de erosão. Lesão erosiva. Então a gente tem aqui 62% em erosão, e é muito comum a gente descrever esse tipo de lesão como mancha. É muito comum, porque tem uma alteração de cor. Só que mancha é uma alteração de cor sem alteração na superfície. E se a gente enxerga ali, tenta imaginar o que tem ali, a gente tem a mucosa normal vizinha, onde tem as papilas filiformes. Quando chega na área da lesão, é como se tivesse um degrau negativo, uma depressão. Se fosse no mesmo plano, beleza, mancha. Então, nessa situação de pensar na superfície junto com o aspecto, a gente tem 3 situações. Lesão no mesmo plano dos tecidos vizinhos, mancha. Degrau negativo, erosão. Ou, eventualmente, úlcera se chegou no conjuntivo. A erosão é uma quase úlcera. E a situação inversa, tecido normal adjacente, um degrau positivo, placa. Alteração de cor com alteração de superfície, um degrau positivo. Tá? Então, aqui é uma lesão erosiva, muito embora eu reconheça, tem também regiões de... Cadê meu cursor? Aqui. Tem umas regiões aqui que parecem uma pseudomembrana, talvez se a gente fizer aqui a fricção com a espátula de madeira com a gaze, essa área branca desprenda, como a gente vê numa situação de candidíase e pseudomembranose. Inclusive, frente à identificação de lesões brancas, esse é um passo, uma manobra importante. Fazer a fricção, se descolar, é candidíase e pseudomembranose ou, eventualmente, uma área de queimadura. Mas queimadura não costuma ser um diagnóstico difícil, porque o paciente já chega contando que se queimou com pão de queijo, botou no micro-ondas, pizza, qualquer coisa que seja. Tá? Então, a gente tem esse primeiro exemplo para o nosso exercício de lembrar dessa classificação, que é um conjunto de termos que se chama lesão fundamental. Temos aqui uma segunda situação. Ali onde está o quadrado destacando. Não falaremos de diagnóstico. Falaremos na segunda parte da dinâmica, a gente foca em processo diagnóstico. Esperar um pouquinho, que tem poucas respostas ainda. Só no quadrado. Vamos lá então, gente.
porque se a gente se estender demais aqui, a gente vai ter dificuldade com o nosso tempo depois. Bom, é claro, a gente tem, se olhar tudo, tem muita coisa. Tem muita coisa, por isso que eu destaquei ali o quadrado. Na região do quadrado, a gente tem uma alteração de cor, então tem algum tipo de pigmento depositado no tecido, e não me parece, nessa aproximação, ter alteração em relação ao plano vizinho, tecido vizinho. Então, por conta disso, eu classificaria como mancha. Legal. Tem áreas de placa? Tem. Em volta tem. Aqui uma placa mais espessa, aqui uma menos espessa. Aqui tem área um pouco vermelha, que eu não teria segurança de dizer que é erosão nesse aumento. Mas na região ali tem também um pouquinho de placa? Tem. Mas se eu queria chamar a atenção, vai parte da mancha, tá? Então, se alguém tiver algum questionamento, não se preocupe que tem um pouquinho de placa também ali. Vamos para o próximo. Vamos lá então, gente. Esse caso aqui é um pouquinho polêmico. É, né? É um pouquinho polêmico. Quem gosta... Oi? Tem que ter uma régua? Também tem a questão da régua. Mas eu nem vou me ater na questão assim, de vesícula versus bolha, pápula versus nódulo. Mas na definição de uma lesão como essa, como nódulo ou bolha, a gente pode ter alguma dúvida. Quem gosta de estomatologia já tem vontade de botar o dedo, né? Não, mas eu queria poder tocar. Infelizmente, eu não tenho como dar essa... Quem sabe no futuro, como é que é a realidade aumentada, essas coisas, a gente possa ter algum tipo de exercício que dá a oportunidade de vocês terem também essa informação. Muito embora, mesmo quando a gente consegue examinar os pacientes, dependendo do caso, a gente pode ficar em dúvida. Porque algumas bolhas são mais firmes e podem dar a sensação de que é um crescimento sólido. E a gente fica entre nódulo e bolha. Aqui a gente quebra um pouquinho a regra do treinamento, ou do exercício, porque a gente vai jogar meio com o regulamento embaixo do braço. O regulamento é a epidemiologia. A gente sabe que nessa região da boca, para paciente jovem, tem uma discreta coloração azulada. A gente pensaria, então a gente acaba pensando um pouco no diagnóstico de mucocele, e se eu penso em mucocele, eu tenho que dizer que é bolha. O que não faz muito sentido, e acontece volta e meia com os alunos do ambulatório, ele descreve como nódulo e a hipótese de mucocele. Não, daí não dá. Aí não fechou. Ou tu acha que é bolha e chama de mucocele. Não, acho que é mucocele, eventualmente até pode se equivocar, embora na maior parte das vezes vá ser mucocele, a epidemiologia nos diz isso. Ou diz que é nódulo e vai dizer alguma neoplasia benigna de tecido mesenquimal, sei lá, um lipoma, que não é tão comum nessa região. Aqui é mais seguro a gente pensar que é bolha pela coloração, localização, idade, e bolha e hipótese mucocele. Tá? Vamos, acho que a gente tem mais. Como fomos? Eu falei que era polêmico. Temos mais um exemplo, é a penúltima. A branca, área branca, tá, gente? Referência área branca. Eu não tinha me dado conta disso. Obrigado pela observação, Vitor.
Vamos ver como fomos. Legal, é placa mesmo. E aí vamos para a última. Tá pior para vocês do que para mim, viu? Sério, a gente perde um pouquinho de definição dependendo da projeção. Deixa eu voltar para cá, me esqueci de novo. Vamos lá então, gente. O que eu tenho que perceber? Que a mucosa vem com aspecto normal e aqui ela está interrompida. E tem uma certa cavidade, com uma superfície de necrose. Inclusive as bordas dessa úlcera são elevadas, que é outra característica importante para a gente direcionar o raciocínio, como a gente vai falar na segunda parte da dinâmica. Então aqui temos sim uma lesão ulcerada. Tá, então essa era a nossa primeira dinâmica, para dar uma lembrada na parte de diagnóstico de lesão, mais especificamente no que se refere à determinação da lesão fundamental. Depois, quando a gente fizer a segunda dinâmica, a gente vai trabalhar um pouquinho a ideia de que, dependendo do tipo de lesão fundamental, as informações que vão ser mais importantes para direcionar o diagnóstico entre lesão benigna e maligna, sem se pensar no diagnóstico final, vão ser diferentes. E por que é importante eu dar esse primeiro passo? Se eu observar uma lesão que se apresenta com uma mancha acastanhada, eu já não vou pensar em carcinoma espinocelular. Assim, eu já não vou pensar em várias outras possibilidades diagnósticas. Então, eu dou esse passo, eu já elimino, como se fosse uma árvore de decisão, sabe? Dá o primeiro passo, tu vai, segmenta e já restringe para um número de doenças. E é mais ou menos assim que o raciocínio de um especialista funciona. E o que a gente vai trabalhar com vocês na segunda parte da dinâmica, daqui a pouco, é exatamente o raciocínio de quem trabalha com a especialidade. Mais especificamente o meu raciocínio, que deve ser talvez um pouco diferente do da Giriane, e variar um pouco de especialista para especialista, embora a gente chegue quase sempre no mesmo lugar, lá quando faz o diagnóstico final. E isso é mais importante do que a gente trabalhar uma decoreba de apresentar lesão por lesão. Porque se vocês entenderem como o especialista olha para as lesões, aí, tá, é nisso que eu tenho que me focar. E é claro que não é numa vez que a gente vai conseguir estabelecer todo esse algoritmo, na verdade é isso que acontece dentro da nossa cabeça, é criar um algoritmo, como se fosse um mecanismo de inteligência artificial. À medida que a gente repete esse treinamento, algumas vão se tornando mais óbvias, aí para uma fica óbvia e outra fica mais difícil ainda, e acontece ao contrário com o colega, e aos poucos a gente vai completando esse mapinha mental de cada um de vocês. Dúvidas até aqui, gente? Não? Tudo certo? Se viraram bem com o aplicativo? A gente vai usar ele de novo depois na outra etapa. Agora eu proponho que a gente faça 10 minutinhos de intervalo, para dar uma mexida nas pernas, dar uma acordada, e a gente retoma, tá bom?